Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Sindispan News, este boletim informativo voltado a todos os servidores municipais da cidade de São Carlos, uma produção do Departamento de Comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos da cidade de São Carlos e Dourado. O tema de hoje, vamos falar das conquistas, que foram obtidas pelo Sindispan neste primeiro semestre de 2022 e também comentar sobre alguns processos que ainda estão em andamento, e que interessam a toda a categoria. Os nossos convidados de hoje, Lucinei Custódio, vice-presidente do Sindispan, e o Dr. Carlos Freitas, que compõe o departamento jurídico do nosso sindicato. Lucinei Custódio, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Jota, olá a todas as servidoras, a todos os servidores. Mais uma vez, nós estamos aqui com mais uma edição do Sindispan News para tentar passar informação, esclarecer as dúvidas, as perguntas que são corriqueiras aí no dia a dia. E vamos fazer um breve comentário aqui para vocês. Legal, doutor Carlos, seja bem-vindo, tudo bem? Boas, Jotinha, a todas e todos que nos assistem, ao vice-presidente do sindicato, Lucinei. Vamos a esse mais um Sindispan News aí. É um bate-papo para esclarecer, muitas coisas o servidor já sabe, mas é importante enaltecer e também vamos tirar aí algumas dúvidas. Bom, Ney, primeiro vamos falar das conquistas, afinal de contas, foram 2 anos sem acordo coletivo, por conta da pandemia, e o Sindicato do Servidor de São Carlos conseguiu aí um acordo simplesmente fantástico em comparação ao território brasileiro. Foi 2 momentos desse acordo coletivo. Gostaria que você explicasse, falasse, relembrasse como foi esse trabalho do sindicato e da categoria junto à prefeitura. Acima de tudo, Jota, e primeiramente, é bom enaltecer a união que o servidor teve durante todo esse tempo que nós negociamos aí, os servidores, as servidoras unidas, junto com o Sindispan, participando de assembleias, entendendo a dinâmica, como que nós queríamos e como que nós estávamos negociando, Então, num primeiro momento, houve aquele embate entre Sindispan e o executivo, onde tinha aquele valor negociado, a prefeitura apresentou simplesmente o IPCA, e nós queríamos tentar recuperar parte do que havíamos perdido, sem esquecer que o servidor perdeu o prêmio assiduidade, o 14º, então veio uma época de turbulência, assim, onde nós não conseguimos repor nem a inflação e ainda estávamos perdendo, Então, conversando com a categoria vislumbrou que dava para a gente tentar recuperar, de alguma forma, todo esse tempo perdido aí, todos os valores que nós perdemos, a inflação nas alturas, E foi essa a proposta, de tentar, pelo menos, recuperar todas as perdas. E dessa forma, para não ficar repetitivo, todo mundo conhece a história, mas teve um empenho também da Câmara Municipal, onde interrompeu aquela sessão para a gente voltar o diálogo com o Executivo, e para um primeiro momento conseguimos os 18%, onde naquela época parte dos servidores defendiam 20%, e o sindicato encaminhou 25%, que foi a nossa primeira proposta. E naquela assembleia, uma assembleia emblemática, que foi bonito de ver, lotada, servidor sentado, servidor em pé. Uma parte dos servidores defendiam que tinha que ser 20%, mas a grande maioria entendeu que se a gente segurasse aqueles 18%, depois poderíamos buscar aí mais 6%, onde a gente vislumbrava. E conseguimos concretizar. Acho que todo o planejamento traçado entre o Sindispan, departamento jurídico do Sindispan, a equipe técnica do Sindispan, servidores, foi uma união que conseguimos buscar mais esses 6%, e que muita gente não entendeu, mas 6% e 18% dá 24%. Não é assim quando se trata de porcentagem, Nós já tínhamos o 18%, então foi 6% em cima de 18%, que culminou nesses 25
0,08%, um dos maiores do Brasil, o maior do estado de São Paulo, para a categoria servidores públicos. E é importante também enaltecer que nesse acordo coletivo ficou bem claro, né, que hoje a categoria, né, os servidores conseguem aí se movimentar em todas as esferas, né? Haja visto que foi feito junto à Câmara Municipal, o sindicato conseguiu parar uma sessão, ter a adesão de todos os vereadores e seguir para uma reunião até o Paço Municipal, e esse diálogo também, né, que é frequente com a própria prefeitura, com as pessoas que hoje comandam a cidade, não, Ney? Sim, é o que a gente sempre fala, né? O diálogo ele vai ser bom para as duas partes. Esse negócio de fechar as portas, acabou, não negocio mais, ou a prefeitura falar, parei, não quero mais saber, ou o servidor falar, não, nós vamos para a greve. Eu acho que assim são os últimos estágios, assim, a última cartada. A nossa proposta desde o começo foi manter o diálogo. Vamos continuar negociando, que nós vamos conseguir chegar lá. E eu acho que nós provamos que com um pouco de paciência, mostrando números, discutindo. Esse ano foi diferente, porque nós conseguimos ali, a equipe técnica, mostrar, tem esse espaço. A prefeitura também tinha uma margem grande dentro do limite prudencial para poder negociar. Então, eu acho que houve bom senso de todas as partes, sindicato, servidor e prefeitura. E todo mundo ganhou com isso. É importante também destacar, né, que hoje a gente comemora, mas há aí sindicatos e servidores que ainda estão brigando na justiça. Por exemplo, o caso de Piracicaba. Até hoje não chegaram num consenso, né, o acordo coletivo da vizinha cidade aqui de Piracicaba. Agora, doutor Carlos, em relação ainda a essa questão do acordo coletivo, os índices, todos eles acertados, já sendo pagos aí pela prefeitura, mas sempre tem aquele servidor que fala, mas e a questão desses prêmios que nos foi tirado pela justiça? Ele volta, não volta? Esse processo acabou, né? Isso daí não tem mais, é ponto final. Ponto final. Esse processo já aconteceu o que a gente chama tecnicamente de transitar em julgado, ou seja, encerrou-se o processo, não há mais condições nenhuma de se debater esse assunto, o processo chegou ao seu final. E em razão disso, inclusive, cobrando do prefeito, a direção do sindicato fez isso, que se conquistou a reposição desses 6%, que o Ney pode explicar melhor que eu, porque foi quem participou mais ativamente das negociações, se refere a essas reposições dessas perdas aí do prêmio assiduidade e do 14º salário, que inclusive ainda me parece que estão em debates lá na prefeitura. E uma outra pergunta que é feita com uma certa frequência, inclusive entre a categoria: por que aqui em São Carlos cortou e nós ainda temos algumas cidades até próximas da gente recebendo algum desses benefícios? Qual que é a explicação jurídica para isso? Olha, aí é só se é que tem, né? Só perguntando ao Ministério Público por que ainda ele não fez ação nessas cidades que você está citando aí, que eu desconheço. Eu sei que Ibaté, por exemplo, nossa vizinha cidade, perdeu primeiro que nós, o 14º, e um outro prêmio que eles tinham, parecido com o nosso prêmio assiduidade, mas com outro nome. Eu sei da cidade de Itu, eu sei de outras cidades que o Ministério Público ingressou, ganhou, teve sucessos. Agora, provavelmente isso deve chegar nessas outras cidades também, né? É uma questão de tempo. O Ibaté perdeu há 4 anos atrás, nós chegamos agora. Certo. É certo. O que é certo, né, doutor, é que todas as cidades que o Ministério Público entrou com ação, todas perderam, nenhuma reverteu. Agora, Lucinei, o sindicato, ele estuda propor algum outro benefício para substituir essas perdas no futuro? Existe algum estudo nesse sentido, algum outro prêmio? A gente lembra que na época alguns vereadores chegaram a discutir isso, de se criar um novo adicional, um novo prêmio. Isso está na pauta do sindicato ou não existe isso ainda? Nós chegamos a discutir a criação de um novo prêmio. Mas também chegou-se a
há um consenso de que a criação de um outro prêmio que fosse similar poderia sofrer o mesmo tipo de ação. Então, a partir do momento que você conquista 6%, e esse 6% ele entra como reajuste salarial, isso daí a gente não perde mais. Então, o que a gente conseguir conquistar, que venha em forma de salário e não de prêmio mais, nós vamos lutar para que seja feito dessa forma. Até porque isso vai refletir o resto da vida do servidor, né? Isso vai contar até na aposentadoria dele, né? Isso tem implicância em várias outras benefícios, porque tem reflexo nesses outros benefícios. E, portanto, quando se entra no salário, não se tira mais. Eu diria que é quase uma cláusula pétrea do salarial, inventando uma tese. Sim. Tá certo. Agora, uma outra conquista também, Ney, foi a questão da Guarda Municipal. Um acordo também que já vinha se arrastando já há algum tempo e que recentemente chegou-se a um consenso. Sim. A questão da guarda, nós tínhamos um acordo coletivo. No meio desse acordo coletivo, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, eles mudaram o entendimento de uma cláusula que... Essa cláusula falava sobre o pagamento de horas extras nos dias de ponto facultativo e feriado. E aí a Prefeitura passou a pagar de outra forma e isso trouxe um prejuízo financeiro para a categoria, né? Durante meses, assim, quase na metade do acordo, né, doutor? Foi mudado. Foi mais da metade. Foi mais da metade. Durante 1 ano e 5 meses eles pagaram num acordo de 2 anos. Portanto, faltou 7 meses. 7 meses. Então eles tiveram um prejuízo grande. E quando terminou esse acordo, nós passamos a negociar a manutenção do acordo anterior, né? Tentar consertar aquela... Consertar não, porque no nosso entendimento estava tudo certo, mas tentar fazer um diálogo com a prefeitura onde nós arrumássemos aquela cláusula para que não criasse problema nem para a prefeitura e para que o servidor da guarda voltasse a receber esse direito que tinha sido conquistado por acordo coletivo. Por fim, não houve um consenso entre prefeitura e os guardas, então eles ficaram sem acordo coletivo. A partir do momento que a guarda municipal, que trabalha num regime 12/36, fica sem acordo coletivo, eles estão trabalhando numa jornada irregular, né? E então a prefeitura teria ou que voltar os guardas para a jornada normal de 8 horas, e não 12/36, que seria uma jornada 5/2, ou tentar fazer um acordo aí. Nós não chegamos num consenso. E a prefeitura acabou propondo um acordo individual para os guardas. E esse acordo era o mesmo que foi rejeitado pela categoria em acordo coletivo. Então, o departamento jurídico entrou com uma ação denunciando essa prática, que nós entendemos naquele momento que isso era uma prática antissindical. Um acordo foi rejeitado, e aí a prefeitura vem e impõe um acordo individual, né? E esse acordo tramitou durante um tempo. Eu acho que o Dr. Carlos pode falar melhor agora que entra na verdade, na seara dele. Na verdade, foi uma denúncia que nós fizemos juntos ao MPT, já tinha Ney, e denunciando a prática antissindical da direção municipal, do gestor público naquela época, porque a categoria havia rejeitado em assembleia aquele acordo coletivo, e o que o gestor público fez de forma errônea, para não usar um outro termo mais forte, é pegar o mesmo acordo coletivo e transformá-lo em acordo individual e convocar os guardas para que assinassem aquele acordo sob pena de retornar à jornada de trabalho de 8 horas no regime 5/2. Então, além de propor o mesmo acordo que foi rejeitado em assembleia, agora de forma individual, ferindo, portanto, a boa-fé negocial, ainda ameaçava os guardas que não assinassem, iriam para a jornada 5/2. É óbvio que os guardas construíram toda uma vida pautada numa jornada de 12/36. Abruptamente, você ser modificado essa jornada para uma jornada de 5/2, 8 horas, causa transtornos. Você tem que readaptar toda uma vida que por longo tempo você
estabeleceu daquele jeito. O Ministério Público entendeu que realmente havia uma prática sindical, intimou o município para que retornasse as negociações coletivas com o sindicato, sob pena de medidas serem tomadas em ação civil pública pelo próprio Ministério Público. Então, aí o município retornou às negociações, e aí eu volto a palavra ao Ney, porque quem negociou, aí, a partir daí foram eles. É bom enaltecer aí que, como o Dr. Carlos disse, eu já tinha, alguns servidores que já tinham a sua vida acertada em torno da jornada 12x36 não conseguiram resistir e voltar para a escala 5x2. Eles tiveram que assinar esse acordo individual, de uma forma imposta, de uma forma assim que eles não tinham o que fazer. Só que grande parte da guarda, metade da guarda resistiu, foi para o 5x2 e eles lutaram todo esse tempo junto com o sindicato. Se não fosse eles, talvez a gente não teria tido esse êxito, porque eles resistiram muito bem. Inclusive, lá no Ministério Público, quando convocados, eles mantiveram a palavra, denunciaram, falaram. Confirmaram as denúncias do sindicato. Sim, eles chegaram até a fazer um protesto na frente da prefeitura, fizeram um enterro simbólico, então houve uma resistência, participaram de Câmara Municipal, fizemos diversas reuniões e assembleias e, bom, como o doutor disse, tivemos que retomar agora o acordo coletivo. É bom também enaltecer que nesse meio tempo trocou o secretário de gestão de pessoas, trocou-se também o procurador, né? E isso propiciou um entendimento diferente, onde nós conseguimos hoje fechar um acordo nos moldes que a guarda gostaria, né? Voltando naquele modo antigo o pagamento de horas extras em pontos facultativos e feriados, e ainda conquistamos um aumento do risco de vida deles de 30% para 40%. Então, começou... foi uma reversão assim até boa para eles estão satisfeitos hoje. Com a promessa de que o risco de vida chegará a 50% no próximo ano. Você citou aí, né, que houve essa troca de secretária, de procurador. A máquina é a mesma, as engrenagens são as mesmas. Essas peças estavam emperradas e essa troca colocou aí, lubrificou essas peças, porque a gente percebe que começou a andar melhor. Coisas que estavam travadas entre sindicato, categoria e administração. Vocês entendem assim também? É isso que aconteceu? Ou trocou toda a peça? Eu acho que o lubrificou que você falou... A metáfora foi boa. Foi boa, mas eu vou ser mais direto. A prefeitura, ela deixou de ser intransigente, tá? E cada secretário, com essa troca de engrenagem, cada engrenagem ficou dentro do seu quadrado, fazendo a sua função. Então, o secretário de Fazenda, ele vai falar, dá para fazer? Se ele falar que dá para fazer, o procurador jurídico falar dá para fazer, o secretário de gestão, ele vai fazer a gestão dentro dos limites deles. Se a Fazenda falou que pode e a Procuradoria falou que pode, por que o secretário de gestão de pessoa vai falar que não pode? Então, cada um na sua engrenagem, aí a máquina funciona direito. Então, esse ampliou o diálogo, ele não ficou só fechado nessa peça. Tem mais engrenagens onde conversam, onde opinam com sabedoria dentro do seu quadrado. Eu não posso deixar de falar aqui que teve uma participação muito forte e ativa do Samir, né, do comando da guarda, para que isso ocorresse também, desse certo. Não foi fácil, nós fizemos várias reuniões de novo. Mas assim, as reuniões, elas sempre caminhando para um consenso. E nós conseguimos chegar no consenso aí. Hoje a guarda está com um acordo coletivo. Já foi aprovado em Câmara Municipal, já foi assinado pelo prefeito acho que na semana retrasada, né? Onde ele assinou também, conseguimos assinar o nosso acordo coletivo de março, que estava engavetado naquela engrenagem. A engrenagem segurou ali, então agora nós conseguimos soltar os acordos. Estão todos assinados, registrados no Ministério Público do Trabalho. No Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho. E agora está caminhando para a assinatura do aditamento, que eu acho que é essa semana aqui, que fazia parte do acordo coletivo, né? Tem a parte dos benefícios e tem a parte da segurança da prefeitura, que é um aditamento contratual, onde os guardas vão assinar agora também. Tá certo. Bom,
vamos continuar a falar ainda das conquistas. Recentemente também, após diálogos, após reuniões, né, intermediadas pelo Sindispan, parece que acertou a vida também dos agentes de endemias e também dos agentes comunitários de saúde, né? Isso. É bom lembrar que é uma lei federal, né? E essa lei federal determinou para que alterasse o piso, né, desses agentes comunitários de saúde e de endemias e que alterasse também a forma de pagamento da insalubridade, né? Que a prefeitura pagava 20%, salvo engano, 20% em cima do salário mínimo, né, doutor? Depende, porque aí teve servidor que foi da justiça, conquistou o índice maior, outros menores. Mas o entendimento da prefeitura era em cima do salário mínimo. Isso, o importante é que o adicional de salubridade era pago sobre o salário mínimo. Isso. E aí a lei determinava que fosse 40% em cima do salário referência, né, doutor? E é uma lei federal, mas que a prefeitura ainda não tinha aplicado, então o sindicato tem conversado com a prefeitura falando, nós estamos esperando o repasse da verba do governo para que se possa efetivar o pagamento, e nós fomos conversando, só que o que estava mais no impasse aí era o entendimento com relação à insalubridade. E através de conversas, reuniões, documentos feitos pelo departamento jurídico, ofício, nós não tivemos nem que ajuizar nada, a prefeitura entendeu que é direito do servidor e passa a pagar agora um piso salarial maior e 40% de insalubridade em cima do salário referência, né, que é esse novo salário. Eu não queria limitar ao índice de 40%, por conta de decisões judiciais que alguns servidores, em particular, têm aí na justiça, tá? Então, digamos o seguinte, o adicional de salubridade, a partir de agora, será pago tendo como base salarial o salário base do servidor público. Legal. Agora tem outros pisos aí sendo aprovados, né? Tem a questão da enfermagem, recentemente também dos farmacêuticos. Como que está essa questão na nossa esfera municipal aqui, Lucinei? Essa questão aí ela é bem nova. Hoje é dia 14, né? E ontem, dia 13, foi aprovado a dos farmacêuticos, né? O da enfermagem. Da enfermagem e dos farmacêuticos. Então tem essa alteração que precisa do presidente sancionar. Havendo a sanção do prefeito, do presidente, nós vamos fazer o mesmo caminho, tomar o mesmo procedimento, imediatamente já encaminhar para a prefeitura para tentar agilizar esse pagamento, que é um direito conquistado e é uma luta de anos e anos dos profissionais aí, enfermagem, farmacêutica, enfim. Eu acho que está tendo um olhar diferente esse ano, né? Não sei se tem alguma coisa influenciando, se as eleições aí estão influenciando, mas são conquistas. São conquistas que não voltam atrás e que o sindicato vai tentar, junto com o departamento jurídico, equipe técnica, agilizar ao máximo para que chegue logo nas mãos dos servidores e servidoras. Bom, falamos das conquistas, né, que o Sindispan conseguiu nesse primeiro semestre de 2022. E já a gente volta para falar sobre os processos, né, que o departamento jurídico do sindicato está acompanhando aí junto à Justiça. E estamos de volta com o Sindispan News, hoje falando sobre as conquistas que a categoria obteve nesse primeiro semestre de 2022 e também dos processos que estão em andamento. Inclusive, é essa a pauta dessa segunda etapa do Sindispan News. Doutor Carlos, o que nós temos aí em trâmite na Justiça que reflete em todo o funcionalismo público municipal e que já há algum tempo está em trâmite? O famigerado processo famoso Ecopac. Esse envolve toda a categoria dos servidores públicos municipais de São Carlos, da administração direta e da administração indireta, Jonetinha. Tá? Então esse é um processo que engloba toda a categoria. Aí nós temos
alguns processos de categorias específicas, como, por exemplo, o da área da saúde, do pessoal que trabalha na urgência e emergência na jornada 12/36, onde nós tivemos a vitória, né, com relação à questão das horas extras. Então, são os dois maiores processos hoje em andamento. Me corrija se eu estiver errado, mas essa questão da Ecopag, parece que sindicato e a justiça estão correndo juntos, né? O problema está sendo com a empresa, né, Dr. Carlos? Na verdade, Jotinha, é mais com a questão do município, propriamente, do que com a empresa. Nós ingressamos com uma ação para repor as perdas referente ao final do contrato da Ecopag para todos os servidores públicos. E aí esse processo foi movido em face da empresa e do município, porque entendemos que a responsabilidade do município é direta nesse caso. E, resumindo a história, nós obtivemos sucesso, o município, então, ficou responsabilizado em pagar isto. E aí o juiz abriu um prazo para que as partes apresentassem um cálculo, que aí reside a grande divergência hoje no processo. E naquela oportunidade, o juiz agendou uma audiência de conciliação para tentar definir algumas situações, uma vez que a grande maioria dos servidores não tem o extrato para demonstrar o quanto ele tinha na conta naquela época. Então tivemos que fazer por artigo, como chama uma execução desse tipo. E foi requerido, portanto, que a gente tivesse acesso a algumas documentações e que fosse, no cálculo do município, ele fez só dos servidores da administração municipal. Eles excluíram as autarquias e as fundações. Então, SAI, Promemória, FESC, esses servidores PROAB estariam fora dos cálculos do município e estariam no nosso cálculo. Aí, outra divergência que se apontou ali. Naquele momento, o juiz indeferiu o nosso requerimento de incluir essas autarquias e fundações nos cálculos. E aí nós tivemos que recorrer, e lá no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, nós tivemos outra vitória, incluindo todas as autarquias e todos os servidores da administração indireta, seja qual for a forma da indireta, mas eles têm que estar no polo passivo desta ação. Então, o processo transitou em julgado agora, aquela história de que encerrou, não se discute mais quem tem e quem não tem que estar no polo passivo. O processo está descendo agora aqui para São Carlos e deverá, então, ser aberto prazo para que o município apresente os seus cálculos relacionados a estas instituições e a nós também. Então, estamos aguardando isso para depois o juiz decidir. Certamente haverá divergências no cálculo, pelo menos naquele momento. Não sei se com o atual gestor ele vai manter aquele entendimento do cálculo que o município estava entendendo ser feito com o antigo gestor, ou se ele vai modificar a interpretação disso e vai mudar os cálculos. Agora, só quando isso for aberto. Tem um prazo, nós estamos aguardando que isso seja feito. E assim que feito e que a gente tiver um posicionamento definitivo, nós vamos passar para a categoria como um todo, certo? Agora, qual é a vantagem nesse processo para o servidor? É que esse processo ele vai cair em RPV, que é o requisitório de pequeno valor, e não em precatório, devido aos valores envolvidos para cada servidor. Então, não haverá que entrar em fila de precatório, e sim em RPV. Quem vai pagar essa conta é a prefeitura. É a prefeitura. Lembrando que a prefeitura também tem uma ação civil contra a Ecopag para tentar requerer esse valor, né? Mas aí não sei dizer como que está, mas... O que nós acompanhamos, até onde a gente pôde acompanhar essa ação civil, essa ação da prefeitura lá em Ribeirão,
Houve, me parece que era uma ação da Ecopag contra o município, outra reconvenção do município contra a Ecopag e tal. Chegou-se a um consenso lá, o município assumiu algumas broncas da Ecopag lá, principalmente com os comerciantes. Sim. Né? Tem muito servidor que pergunta, o Jotinha fala, pô, mas é um direito meu, eu tinha aquele valor, por que demora tanto? Então, quanto tempo, doutor, que nós ficamos discutindo se os servidores das fundações e das autarquias iriam fazer parte do processo? Porque num certo momento, com a decisão que houve aqui, nós teríamos que entrar com outra ação separada para o SAI, outra ação para a PROAB, para a FESC, para a Memória, esse processo e chegamos a entrar. Chegamos a entrar para não ficar... Porque a gente não queria perder tempo. Para não atrasar. Só que caminhando com esse processo, ainda houve o recurso e nós tivemos êxito no recurso, então parou. Mas só para discutir quem fazia parte do processo não, mais de ano. Mais de ano. É um ano e pouco, um ano e meio aí, discutindo isso. Então, por isso dessa demora, né? Mas agora a gente está dentro de um prazo de 60 dias aí, né, doutor? Para a prefeitura juntar uma documentação, né? Não, então, esse prazo aí eu vou ficar devendo. Eu não me recordo agora, são tantos processos que eu... Confesso que se eu falar eu vou estar me confundindo aqui. Mas está na reta final. Espero que sim, Jotinha. Porque é o seguinte, não, é sempre assim, vamos lá. O que pode acontecer daqui para frente? A prefeitura vai apresentar o cálculo dela, nós apresentamos o nosso, há uma divergência entre os cálculos. O juiz decide ou nomear um perito para fazer o cálculo, ou homologar um dos dois cálculos. E aí, aquela parte que não se sentir confortável, suponhamos que ele homologue o nosso cálculo, o município não se sentir confortável, é direito do município fazer um embargo referente a essa homologação, impugnar essa homologação. E aí será aberto prazo para que nós manifestemos por que o nosso cálculo teria que ser mantido, ou o contrário, o cálculo do município foi homologado, nós vamos lá brigar, e o juiz vai tomar uma decisão. Não, realmente razão assiste a parte que se contrapôs à homologação, ou dizer, não, mantenha a homologação. Daí acabe um recurso chamado agravo de petição para o Tribunal Regional do Trabalho, porque eu discordo, ou porque a outra parte discorda de que o juiz tenha mantido a homologação daquela decisão. Então, se isso não ocorrer, nós estamos na parte final do processo, mas poderá haver essa situação, então ainda demandará meses e meses, assim, não dá para prometer que já estaremos recebendo. Mas é certo que o direito já está garantido. Isso ninguém tira mais do servidor. E outro processo também que interessa muito, uma boa parcela do funcionalismo, é a questão do 12/36 e profissionais da saúde, Lucinei. Isso, esse processo tem a ver também com um acordo coletivo, com direito. Esse processo tem a ver com reforma trabalhista de 2017, é um processo que nós entramos em 2016, né, que ele fala também sobre o recebimento de horas extras trabalhadas em feriado, né? Na época havia uma súmula, a súmula 444, que ela falava como que deveria ser pago dentro desse regime, né, em dobro, né, doutor? E então esse processo também, essa categoria, aliás, ela está sem acordo coletivo até hoje, trabalhando no regime 12/36, mas sem estar regulamentado, né? E é um processo que ele vem aí de longa data, com recurso, e o sindicato apresenta documentação, e já foi feito cálculos, e foi chamado os servidores pedindo ponto para apresentar. Ele é um pouco mais complexo, porque cada servidor trabalhou num feriado, e é um processo longo. E que a categoria está sempre perguntando, sempre cobrando, né? Então, por isso que o doutor Carlos está aqui para esclarecer também para essa categoria. Em relação a esse processo, na verdade a posição dele hoje no momento é que nós fizemos uma petição pedindo para o juiz reabrir o prazo para a apresentação do cálculo ou nomear um perito para que faça o cálculo. O que nós entendemos que seria o mais salutar é que fosse um perito a fazer os cálculos.
No entanto, estamos aguardando que o juiz despache essa petição, já tem uns 2 meses essa petição, porque nós, quando foi aberto o prazo para fazer cálculo, nós fomos ver os documentos juntados pelo município e entendemos que eles eram insuficientes para demandar o cálculo. E aí nós requeremos que fosse juntado alguns documentos. O município veio e juntou parte dos documentos e outros ele não juntou e veio com umas argumentações que nós entendemos indevidas as argumentações. E novamente fizemos uma petição aí, já inclusive com pedido de litigância de má-fé, porque entendíamos que o município estava postergando a possibilidade de ser apresentado um cálculo, uns valores, na medida que não entregavam documentos, que eram os documentos necessários para que se fizesse o cálculo, por exemplo, cartão de ponto. Ora, e aí o município vem e diz que o Zezinho não foi juntado, porque o Zezinho se desligou do município. Ora, tá bom, ele se desligou, mas até ele se desligar ele tem direito. Então, por favor, junte esses documentos. Então, nós tivemos que refazer isso. E há 2 meses atrás o município juntou. E aí nós pedimos para o juiz, então, que reabrisse o prazo para que nós pudéssemos apresentar o cálculo, ou então que ele nomeasse um perito, para que esse perito possa fazer os cálculos. Porque, de fato, como o Ney fala, são vários anos, se não me falha a memória, de 6 ou 7 anos de cálculo a serem feitos, e cada ano o feriado caiu o mesmo feriado, e cada ano caiu em dias diferentes, e cada servidor fez um feriado diferente, ou às vezes 2, 3, 4 feriados do ano. Teve servidor que fez 5, teve servidor que fez 2. No outro ano ele fez 4. Então, assim, não é um cálculo que você chega ali e você tem uma média de horas extras praticadas pelo servidor, então é fácil, você vai lá e faz. Não, não é o caso. E não é hora extra, é pagamento em dobro. Então é dobrado o que você tem que pagar ali, porque foi com base na súmula, final da súmula 444 do TST. Ok, então, bom, esses então são os 2 principais processos hoje em andamento, assim, que já se arrasta já há algum tempo junto ao Poder Judiciário. E eu acho que considerando o número de servidores envolvidos, né, eles são os maiores, assim. Porque nós já tivemos, inclusive, processos já encerrados, como, por exemplo, a taxa do lixo, a taxa rural, para o pessoal que trabalhava no lixão, já foi encerrado, já foi pago, já receberam. Então, assim, tem inúmeros processos coletivos. Tem o da hora-aula, hora-relógio, né, que nós tivemos êxito. Nós temos processo da questão das reformas das 61 escolas do município, seguindo os laudos da vigilância sanitária que a juíza exigiu que fossem feitos. Nós temos o processo da questão dos alvarás. Enfim, tem inúmeros processos tramitando e então é difícil aqui a gente... Mas os que são maiores, que têm maior envolvimento de servidores no momento, são esses 2 processos. Agora, estamos falando de processos, né, coletivos, né? Agora, acredito eu que, até diante do que o Ney disse na primeira parte, da intransigência que havia no passado, com certeza temos aí inúmeras ações trabalhistas individuais que acarretam prejuízo aos cofres públicos. Não, eu não tenho dúvida. Causou um prejuízo ao erário público desnecessário, que poderia ser evitado por interpretações errôneas que se deu naquele momento, ou seja lá qual foi a razão, também não me vem aqui fazer esse tipo de interpretação das razões, mas o importante é que trouxe o prejuízo. E são inúmeros processos individuais, desde férias pagas em dobro, porque se cismou que não tinha que pagar no prazo que a legislação estabelecia, ou não tinha que conceder as férias, até exigir desconto de pagamento que foi feito de forma irregular, mas que o servidor era agente de boa-fé. E, no fim, o município não só não conseguiu desconto, como teve que pagar os honorários dos advogados que defenderam, ou que estão defendendo esses servidores. E isso trouxe, então, um prejuízo que só aumentou, não trouxe dividendos para o município. Bom, enfim,
são inúmeros processos individuais discutindo várias situações do dia a dia, do cotidiano do servidor. Bom, falamos aí dos processos que estão em andamento. Agora, Lucinei, para o servidor que ainda tem alguma dúvida ou que precisa de um amparo jurídico trabalhista, o sindicato realiza um atendimento diário em sua sede. Jotinha, apesar de nós termos citado esses 2 processos aí, né, como o Dr. Carlos disse, nós estamos diariamente, tanto a nossa diretoria quanto o departamento jurídico, previdência, e todos os que trabalham lá no Sindispan, nós estamos atendendo a categoria inteira. Né? Todo dia passam servidores da saúde, da educação, do SAAI, da FESC, Promemória, Proab, nós estamos sendo procurados e nós estamos à disposição lá para oferecer todo esse trabalho, né, de previdência jurídica, ou seja, através de uma reunião que a diretoria faz com o chefe para resolver algum problema, sem contar também a nossa parte social, né, os convênios, as parcerias que nós temos. Nós temos uma parceria legal aí com os metalúrgicos, que é o Clube de Campo, e que vem crescendo bastante. Que tá bonito, hein? Tá o Clube bonito. de Campo dos Metalúrgicos está maravilhoso. Não, tá de parabéns. E para nós, assim, é uma parceria, porque os metalúrgicos, nós somos irmãos ali de caminhada, de luta, né? Nós estamos, quando eles precisam de ajuda, nós estamos lá junto. Eles estão sempre junto conosco, dando o apoio na luta, que a luta não é de uma categoria ou de outra, é de todo o trabalhador, né? E nós precisamos nos unir. Então, o servidor que quiser nos procurar, nós estamos à disposição, sem medir esforços, né? Não tem dia, não tem hora. E fica o convite novamente para você, servidor, sindicalize-se. É importante, o sindicato vem crescendo, mais servidores estão ficando sócios, estão entendendo que essa união, essa luta, só faz com que a gente ganhe, só faz com que conseguimos chegar na conquista, no nosso objetivo. Então, você, servidor, tem que procurar o sindicato, sim. Você pode levar lá a sua opinião, você pode reclamar da gente, você pode não concordar, mas o importante é que você seja sindicalizado, para estar junto nessa luta, para fazer crescer, para engrossar o caldo, porque eles querem tirar da gente, né? Começa lá no governo federal, com todas essas reformas. O que nós passamos nos últimos anos é nebuloso, né? O que nós perdemos, mas nós estamos conseguindo conquistar. Mas dependemos de que vocês venham aqui junto com o sindicato e que engrosse esse caldo aí. Nós temos o nosso Facebook, tem o WhatsApp, tem o telefone da secretaria para vocês procurarem, fazer o comunicado, fazer contato da forma que vocês quiserem. Estão convidados todos, vem, sindicalize. Os contatos, os números, você acompanha, daqui a pouquinho vai estar aí na descrição da tela, tá bom? Os números e os meios de comunicação para você falar com o Sindispan. Lucinei, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Logo teremos mais Sindispan News aí, porque o trabalho ele não para, né? Sempre pauta tem bastante. Dr. Carlos, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos nessa parte jurídica, né, que tanto movimenta a vida do Sindispan e do servidor público. Mormente da classe trabalhadora. Mas assim, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizar o Jotinha pela condução do programa, a direção do sindicato na pessoa do Lucinei, porque esse é um importante canal de comunicação com o servidor, é a informação real, é a informação certa, não é fake, e, portanto, é aqui que você busca a informação que você precisa relacionada ao seu cotidiano do trabalho. Muito obrigado, e estamos encerrando mais uma edição do Sindispan News. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, falar com a gente pelo WhatsApp ou até mesmo diretamente na sede do Sindispan. Voltaremos numa próxima oportunidade com novos temas de interesse de todo o funcionalismo público municipal de São Carlos. Até a próxima.